E ter a sua liberdade limitada, oportunidades, os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Centro Universitário ENIAC, há 40 anos formando alunos com uma estrutura ampla, principalmente na área de tecnologia e saúde, com muitos cursos presenciais, híbridos e EAD. Então não tem desculpa para você buscar aquela formação que você precisa e diz não ter tempo. São 44 cursos de graduação, 11 cursos tecnólogos e 60 cursos de pós-graduação, tanto na área de saúde e esportes, informática e TI, Direito, Gestão e Negócios, Engenharia e Arquitetura, Engenharia e Indústria e Educação e Licenciatura. E olha que legal, tem vestibular todos os meses, você pode usar a nota do Enem e tem uma condição especial, tem o Seguro Enem. Mesmo antes de sair a nota do Enem, você assegura e ganha 50% de desconto nas mensalidades. Se você se interessou, é só ligar, se informar que eles vão explicar direitinho para você. Se interessou, entre nas redes sociais, venha conhecer, mande um WhatsApp. Olha só, o Centro Universitário ENIAC está entre as melhores colocações do MEC. Venha fazer a diferença, faça ENIAC. Se você tem uma empresa, você precisa da Zuc e eu vou te explicar. A Zuc oferece ao RH da sua empresa assessoria completa em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho, todos os tipos de exames ocupacionais, mão de obra técnica especializada, além de cursos e palestras. A Zuc também é pioneira e especialista no e-social, para que o seu negócio sempre esteja em conformidade com as obrigações legais. Com uso de tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias, além do sistema SOC. Sua empresa tem acesso em tempo real a estatísticas e análises sobre a saúde dos colaboradores. E você que tem uma empresa sabe como é importante estar em dia com as informações que você presta para o governo, não é mesmo? A Zuc tem mais de 600 empresas atendidas, clínicas cadastradas e ambulatório próprio próximo à Avenida Paulista, ao lado do metrô Paraíso. Ligue e conheça mais sobre a Zuc Saúde Ocupacional. São mais de 25 anos de experiência. É a assessoria que você precisa para a saúde da sua empresa. TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá! Estamos iniciando mais um podcast de Gestão em Pauta com o Cláudio Luve, o seu programa executivo. Aliás, o primeiro do ano e com convidados especiais. Hoje, então, tá incrível aqui, gente. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, pelo canal do YouTube Pod na Rede. E, durante a semana, no canal 527 da Claro, nas cidades do Alto Tietê e também aqui em Guarulhos. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, aos apoiadores, a BRH Brasil, Associação Brasileira de Recursos Humanos e a PG Portugal, Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas. Quero também agradecer aos patrocinadores, a Zuc Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunerar Consultoria. Hoje, o nosso bate-papo é sobre liderança inclusiva. Olha que tema bacana, pessoal. Estamos aqui com o amigo Denis Lopes. Ele é presidente do Saber Aprendizes e fundador do Desenvolvendo Líderes. Denis, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui no programa. Aliás, uma grande honra, Denis. Olá, Cláudio. Eu espero que a gente aproveite bastante esse momento, estou muito feliz e começando o ano em grande estilo, né? Primeiro dia do ano a todo vapor falando de gestão em pauta, né? E liderança inclusiva. Então, uma hora vai ser pouco, mas a gente vai dar conta, né? Verdade, Denis. É um assunto muito bacana que daria aí para ficar o dia inteiro falando aí, né?
Mas você vai voltar outras vezes, né? Fique tranquilo quanto a isso. Se não der tempo hoje, vai voltar, Denis. Mas, Denis, fale um pouco mais sobre você, sua carreira. Bom, eu vou fazer um breve apanhado aí da minha carreira e, antes de mais nada, mais uma vez reforçar o agradecimento pela participação aqui nesse podcast, a Rede Alto Tietê. Muito legal estar aqui em Guarulhos nesse início do ano. E eu sou de São Paulo, tenho 51 anos e eu gosto de começar a contar um pouquinho da minha trajetória. Aos 7 anos de idade, em 1980, eu estava na primeira série e meus pais se separaram. E naquele momento eu era a única criança na minha turma que tinha os pais separados. Então, meu rendimento escolar começou a cair, porque, enfim, né? Uma criança naquela situação. E a professora da primeira série, o que a gente espera da professora da primeira série? Você espera aquela pessoa que vai ser inclusiva, né? Essa é a expectativa que a gente tem, e é por isso que o meu tema é liderança inclusiva. E ela falou em alto e bom som: Denis, eu quero falar com o seu pai porque o seu rendimento escolar está caindo. Eu falei: professora, eu vou chamar minha mãe porque eu não sei onde está meu pai, né? Eles se separaram. E aí ela deu um sorrisinho e falou: por isso que você é burro, porque uma criança que não tem pai fica burra. E aí eu pensei, bom, e agora, né? Eu falei: tá, mas enfim, a senhora quer que eu chame minha mãe ou não? Ela falou: tá bom, então eu quero falar com a sua mãe amanhã. Eu falei: tá, mas amanhã vai ser difícil, né? Porque depois que meu pai se separaram, ela trabalha em 2 empregos, então eu não sei que horas ela vai conseguir vir. E aí a professora falou: bom, se ela trabalha em 2 empregos, quem toma conta de você? Eu falei: meus avós, eu posso chamar eles para vir aqui. Ela falou: pronto. Além de burro, vai ser viado, né? Porque criado pelos avós. Então, essa foi a minha primeira experiência enquanto aluno de uma instituição de ensino. E aí eu me tornei uma criança mais calada, mais introspectiva, o tempo passou. Aos 15 anos de idade, num dia de finados, passando em frente a um cemitério, uma mulher me abordou e falou assim: garoto, você quer ganhar um dinheiro? Eu falei: quero, né? Mas como? Ela falou: olha, eu tenho uma floricultura aqui e eu vou te dar uma caixa de maço de velas e você vai lá do outro lado da rua, no cemitério, e vende as velas. Eu falei: tá bom. Fui. Depois de 20 minutos eu voltei e falei: moça, eu quero mais uma caixa. Ela falou: mas o que você fez com essa caixa que eu te dei? Eu falei: vendi. E ao longo da manhã eu acabei com o estoque de velas dela. E depois disso ela me ofereceu uma oportunidade sem ser registrado, obviamente, mas de fazer alguns bicos, e foi assim que eu comecei a trabalhar. Vendi coisas na rua, trabalhei como office boy, trabalhei em corretora de seguros, fiz milhões de coisas e eu sabia que eu conseguiria transformar a minha vida fazendo faculdade. Eu pensava: eu preciso entrar na faculdade, mas com esses subempregos, como é que eu vou conseguir pagar? E eu tinha muito interesse em estudar no Mackenzie, eu queria fazer o curso de administração no Mackenzie. Eu falei: como é que eu vou fazer? Um dia, andando em frente a uma fábrica, que as pessoas que estão participando do podcast vão dar risada, né? Quem der risada nessa minha fala vai denunciar a idade, porque era uma fábrica que fazia máquinas de escrever. Então, muito antes, né, de termos computadores, nós tínhamos as máquinas de escrever e tinha uma placa na porta dessa fábrica escrito: contrata-se auxiliar de almoxarifado. Eu nem sabia o que fazia um auxiliar de almoxarifado, mas eu falei: bom, eu posso aprender. Entrei na fábrica e encontrei o gerente, um senhor italiano, e que me falou que não tinha mais aquela oportunidade. E eu sempre fui uma pessoa insistente, porque a vida não era muito fácil comigo. Fui na porta da fábrica, voltei com a placa na mão, falei: mas está aqui, meu senhor.
Ele falou, garoto chato, né? Eu falei, eu preciso trabalhar. Ele falou, mas por que você quer trabalhar? Eu falei, eu quero fazer faculdade. Eu estou prestes a prestar o vestibular, mas eu preciso trabalhar para ter dinheiro para pagar. Ele falou, olha, eu tenho uma única oportunidade que é para trabalhar na fábrica consertando máquinas de escrever. Se você tiver afim, você pega aquele jaleco azul e vai para a fábrica. Eu falei, quero. Aí eu fui registrado e comecei a trabalhar na fábrica. Fiz o vestibular e entrei na faculdade. E aí começou novamente a jornada pela inclusão, né? Porque da minha turma, de 85 alunos, apenas 5 trabalhavam. E dos 5 que trabalhavam, eu era o único que trabalhava numa profissão menos respeitada, né? Eu chegava sujo de graxa no Mackenzie. E eu não tinha o respeito, nem o acolhimento dos meus colegas, nem mesmo dos professores. Então, foi bem difícil. Todos os dias eu tinha vontade de desistir. Mas aí eu chegava em casa e pensava, poxa, eu estou na faculdade, eu preciso terminar. E eu continuei trabalhando e depois de alguns meses, um dia esse homem da fábrica me falou assim, hoje você não vai botar o jaleco. Eu falei, agora piorou, né? Porque sem emprego, ele falou, não, você vai para o almoxarifado. Não era isso que você queria? Eu falei, mas o senhor disse que não tinha vaga. Ele falou, a vaga sempre existiu. Eu estava te testando. Uau! Porque hoje quem está nessa área é o meu filho, eu estou me aposentando, meu filho vai assumir o meu lugar e eu queria uma pessoa de confiança. Então, eu assumi aquela função, o tempo foi passando, entrei numa empresa, consegui trabalhar na Editora Abril, que na época era uma grande potência, né, na área de comunicação, e comecei a fazer um estágio na área de comércio exterior e logística, porque o meu curso era administração com ênfase em comércio exterior. E aí, de patinho feio, eu me tornei estrela da sala, porque eu era o único aluno da sala que já trabalhava na área. Então, os professores começavam a me perguntar várias coisas. E depois dessa empresa, eu tive a oportunidade de trabalhar numa multinacional suíça de logística internacional. E a partir daí eu desenvolvi uma carreira internacional. Então eu trabalhei, durante 10 anos, eu trabalhei em 12 países. 12 países? É. E nesses 12 países eu desenvolvi projetos logísticos que poucas pessoas no mundo fizeram. Então, por exemplo, eu transportei uma baleia viva de avião, eu transportei um espelho de satélite, um meteoro, carga radioativa, os trens da CPTM, diversos tipos de animais. Trabalhei em plataforma de petróleo no Rio de Janeiro, trabalhei com cabos de submarino em Fortaleza, são cabos de submarino que ligam Fortaleza até a Inglaterra. E me tornei diretor de logística internacional de uma multinacional suíça. Então era o sonho de consumo e muitas pessoas invejavam aquela minha posição, mas faltava um negócio chamado propósito. E aí em 2004, há 21 anos atrás, acabamos de entrar em 2025, eu tive a oportunidade de entrar na sala de aula pela primeira vez. Me ofereceram a oportunidade de dar aula. Eu falei assim, poxa, mas eu nunca imaginei que eu poderia dar aula. Eu comecei a trabalhar vendendo vela na porta do cemitério. Como é que eu ia pensar que eu poderia ser professor? Mas eu aceitei o desafio, comecei a lecionar aqui em São Paulo, numa instituição de ensino que tinha um curso tecnólogo em logística. E quando terminou a minha primeira aula, que ao final da aula os alunos, ao invés de ir embora, vieram me procurar e me abraçar e gostaram da forma como eu dei aula. E na hora me deu um clique, Cláudio. Eu falei assim, eu me lembrei da professora da primeira série. Eu falei, poxa, é isso que eu quero fazer. Trabalhar com pessoas, ensinar pessoas, ajudar pessoas. Eu falei, eu acho que eu posso fazer a diferença na vida das pessoas que aquela professora não fez. Que não fez com você. Exatamente. E com muitas outras.
Aí eu fui largando a área de logística e migrando para a área de educação. Me tornei professor, só que eu sempre tive uma veia muito forte na área de gestão. Então eu não fiquei em sala de aula durante tanto tempo assim, porque rapidamente me chamaram para ser coordenador de curso, depois eu me tornei diretor pedagógico e, por fim, eu assumi a reitoria de 4 grandes universidades no Brasil. Eu fui reitor em uma universidade em São Paulo, uma em Brasília, no Rio de Janeiro e em Salvador. Estava até o ano passado como reitor da Universidade Unigran Rio, no Rio de Janeiro, que é considerada a melhor do estado do Rio de Janeiro e a 6ª melhor do país. E o ano passado eu completei 50 anos, falei, quer saber, eu agora preciso reformular minha jornada de trabalho, acho que eu já dei minha contribuição na área de educação. E desde então eu abri uma empresa chamada Desenvolvendo Líderes, que é uma empresa que eu faço treinamentos de liderança, palestras, mentorias e também, além disso, assumi a presidência do Saber Aprendizes. O Saber Aprendizes é uma instituição que existe há 11 anos, já formou mais de 60 mil jovens, atualmente nós temos 10 mil jovens no programa do Ministério do Trabalho de Jovem Aprendiz, onde a gente proporciona treinamentos profissionais para jovens de 14 a 24 anos em situação de vulnerabilidade econômica e transformamos a vida desses jovens, né? Porque é a porta, né, o primeiro ingresso desses jovens no mundo do trabalho. Sim. E, paralelo a tudo isso, publiquei 3 livros, estou indo para um 4º livro agora para o ano que vem. O primeiro livro é este aqui, Liderança Humanitária, não poderia ter um nome diferente, considerando toda a minha trajetória. E esse aqui vai de presente para o Cláudio. É da editora, é da Alta Gestão, né? Isso, é uma editora que é a Academia Europeia de Alta Gestão. Isso foi em 2021. 2021? Aqui, ó, Liderança Humanitária, a força do propósito e da felicidade no sucesso das pessoas e das organizações. Uau! Depois também pela Alta Gestão, em 2022, eu lancei Diversidade e Inclusão, que é um outro tema também que eu trabalho. O ano passado, final do ano passado, né, 2024, eu lancei o Liderança Integral, que é só e-book, eu não tenho ele físico, mas foi pela grande editora. Depois eu posso passar mais detalhes também. E esse e-book ele é baseado na minha mentoria de liderança integral, que é uma mentoria para líderes ou, né, pessoas que querem liderar, mas é uma mentoria que ela ultrapassa as fronteiras do mundo corporativo e empresarial. É uma mentoria de liderança mesmo para pessoas que não são líderes, mas que desejam liderar a sua própria vida. Sim. Porque ela é muito baseada no autoconhecimento. E quando você não se conhece, você não consegue liderar outras pessoas, nem liderar, conduzir a sua própria vida, quando você não tem o autoconhecimento. Então, isso é um pouquinho da minha trajetória profissional. Uau, Denis, que história linda, viu? Eu tô aqui, você está falando, eu tô aqui refletindo, né? Quando aquela professora falou que chamou-se de burro, e você se tornou reitor de universidade, né? E agora como presidente aí do Saber Aprendizes, que cuida de jovens, né? E os livros, poxa, o mundo dá voltas, né? Exatamente. E toda essa jornada que teve lá o início não foi fácil, como você bem falou, e que eu tenho certeza que te tornou um grande homem, uma grande pessoa, onde você tem essa preocupação com as pessoas, né? E quando você falou de desenvolvimento de liderança, ela começa por si mesmo, né? O autoconhecimento. Se eu não me conheço, como é que eu vou liderar outras pessoas, né? Exatamente.
Então, assim, muito bacana. E esse e-book aí, como o pessoal pode estar adquirindo ele? A editora... O e-book do Liderança Integral é pela Grande Editora. Grande Editora. É uma editora do Rio de Janeiro. Mas quem acessar a minha página do Instagram, Denis Lopes Liderança, pode acessar, eu tenho o link lá que direciona para os 3 livros. Que bacana, muito parabéns. Eu reforço, repito, que é uma grande honra ter você aqui, ouvir essa história fantástica sua. E você tinha falado lá da máquina de escrever, eu vou me revelar a minha idade, Denis, porque, poxa vida, eu sou dessa época aí, e eu lembro, Denis, que eu trabalhei em bancos multinacionais, né? E eu lembro que no teste do banco lá, era máquina de escrever, e se valorizava muito a velocidade. Sim. E eu lembro que na época eu fiz um curso que tampava ali o teclado, né? Você não via ali, então você... E aí eu fui aprovado, e o pessoal do banco depois falou, nossa, Claudio, a gente ficou assim admirado, porque você ficou mó tempo ali, né, com agilidade e tal. Então realmente era aí a máquina de escrever. Aqui em Guarulhos teve uma grande fábrica Olivetti, se eu não me engano, né? E até, infelizmente, a história dela é que ela não acompanhou as mudanças, né? Eles não acreditavam, né, na revolução dos computadores. Isso, né? E aí, infelizmente, uma grande empresa, né, que ficou para trás. Diante dessa toda a sua jornada, Denis, dessa sua experiência, até baseado no tema que você propôs, que é um tema fantástico, né? Mas até para explicar um pouco melhor aí para a nossa audiência, o que é a liderança inclusiva? Liderança inclusiva, bom, primeiro a gente precisa separar, né, os 2 termos. Primeiro eu preciso falar de liderança, porque primeiro que o papel do líder é sempre um papel muito solitário, né? Eu enfrentei isso diversas vezes. Às vezes você não tem muitas pessoas com quem compartilhar angústias, desafios. Então, o líder ele precisa sempre fazer um trabalho de autoconhecimento. Mas como é que começa esse autoconhecimento? Hoje em dia a gente vive num mundo muito alucinante, com muitas interações de telas, redes sociais, e cada vez menos as pessoas têm tempo para refletir, né? Então, se cada um fizer uma avaliação, qual é o momento do seu dia que você tira para fazer reflexão de tudo aquilo que você absorveu? Porque olha só, a gente acorda, muitas vezes vamos pegar uma rotina de uma pessoa normal, um executivo, uma pessoa que trabalha no RH, enfim, pessoas que estão aí com a vida ativa. A pessoa acorda, ela já olha ali no celular para ver se tem uma mensagem de WhatsApp, se tem alguma coisa, e aí vai tomar banho, vai fazer a barba, vai arrumar o café, ou cuidar das crianças quando tem crianças, mas já está vendo uma reportagem para saber se tem trânsito, se não tem. E aí você está no carro. Hoje em dia poucas pessoas ficam no carro ouvindo música, muitas vezes você está ali ouvindo áudios de trabalho, de coisas, um podcast, um curso, um treinamento, e aí depois você ingressa no trabalho e já começa a fazer várias coisas, sai de lá e são mais interações. Qual é o momento que as pessoas param para falar, tudo bem, eu adquiri todo esse conhecimento, mas e agora? O que eu faço com tudo isso? Por isso que o termo mais utilizado nesse ano que passou foi essa questão do cérebro podre, né? Que é aquela terminologia que você diz que as pessoas estão consumindo muita informação e a retenção é quase zero. Porque você absorve muitas informações, mas não o conhecimento. Então, as pessoas estão adquirindo muitas informações, mas como é que elas processam isso? Por quê? Porque você não tem tempo para refletir. Então, você imagina que as pessoas estão assistindo nesse momento o podcast, estão ouvindo, e depois ela precisa de um momento também para refletir sobre tudo aquilo. Sim. Mas muitas vezes você não tem esse tempo.
Você acabou de ouvir um podcast, você já vai assistir uma série, depois você já vai partir para uma outra coisa. Então, este equilíbrio de ter um momento para refletir é importante. Muito importante. E o líder, ele precisa estar pautado nisso, ele precisa entender que esse momento de reflexão, de conhecimento, do autoconhecimento, é a maior fortaleza que ele tem enquanto líder. E por que líder inclusivo? Porque a gente lidera pessoas e não máquinas. E essas pessoas têm expectativas. O primeiro passo para se tornar um líder inclusivo é entender a expectativa das pessoas. Então, eu já vivenciei diversas vezes. Vou trazer um exemplo recente que pode ilustrar um pouco isso que eu vou dizer. Logo que eu assumi a reitoria da universidade, da Unigran Rio, o curso principal era o curso de medicina, e aí o grupo que adquiriu a Unigran Rio falou assim: bom, Denis, assim que você chegar, você reúne os alunos de medicina e diz o seguinte para eles: olha, estamos comprando 8 robôs que são aqueles bonecos, né, que simulam uma pessoa, que os alunos praticam. Cada um deles custa R$500 mil. Então é um alto investimento e eles vão ficar impressionados. Mas eu, por toda a minha vivência, por toda a minha prática, eu falei: eu não vou abordar dessa forma. Vamos entender qual é a expectativa desses alunos. Aí reuni os alunos de medicina, são alunos que pagam um valor alto de mensalidade, né? Então também tem uma expectativa alta do curso. Sim. E aí eu reuni esses alunos e falei assim: queria saber o que vocês queriam, o que vocês querem pedir para mim, né? Qual é a ansiedade que vocês têm, o que vocês querem. Ah, mas a gente pode pedir qualquer coisa, professor? Eu falei: qualquer coisa, né? Pode falar. Então, olha, se for possível, a gente gostaria de 8 bolas de handball e que o senhor consertasse a rede da quadra, que ela está furada. Eu falei: ah, tá, eu vou pensar, é um pedido difícil. Eu falei: mas eu acho que eu vou conseguir as 8 bolas de handball, vou conseguir consertar a rede da quadra e, além disso, como bônus, uma coisa simples, a gente está trazendo 8 bonecos que custam R$500 mil. Então veja como faz a diferença. Sim. Porque eu chegar e falar que eu estou comprando 8 bonecos que custam R$500 mil cada um, é claro que é algo super legal, importante, interessante para eles enquanto alunos, mas de repente isso é algo que eles até imaginam que tenha em algum momento, pelo valor que eles pagam da mensalidade. Mas será que é isso que as pessoas querem? Então eu falo sempre enquanto líder, o que eu faço? Eu nunca tomo decisão sozinho. Então, por exemplo, hoje estou lá no Saber Aprendizes, a gente decidiu mudar um modelo de treinamento. Eu posso ter uma ideia maravilhosa, mas é maravilhosa para mim, está na minha cabeça. Eu tenho que chamar as pessoas, compartilhar com essas pessoas, e muitas vezes elas vão me dizer assim: Denis, essa ideia não é boa. E eu, sinceramente, isso é fato, eu falo assim: gente, vocês me convenceram, ok, vamos fazer desse jeito. Quando a coletividade compartilha da tomada de decisão, fica muito mais fácil, né? É claro que às vezes você tem que tomar decisões por conta própria e não dá tempo, às vezes não é possível, né? São decisões top-down, você tem que tomar aquela decisão, mas sempre que é possível, eu acho que é importante esse compartilhamento, porque a liderança, inclusive, é isso, é eu colocar todos em pé de igualdade. E aí não importa se é branco, se é negro, se é hétero, se é gay, se é homem, se é mulher, não importa. Eu preciso colocar todas as pessoas nessa roda de discussão. E eu preciso oportunizar essas situações para que todos tenham, de fato, poder de voto. Então, assim, eu não posso falar: então eu vou escolher somente essa pessoa. Porque senão fica sempre naquela situação de você trazer pessoas que pensam igual, e aí a gente vai chegar em resultados muito previsíveis. Então, poxa, pelo que eu entendo então aí, né, Denis, até em relação à sua fala,
quando a gente fala de liderança inclusiva, principalmente a parte inclusiva, é respeitar e valorizar as pessoas, né, dar voz para elas, né, e quando se fala também de você, que você citou aí, brancos, negros, gays, enfim, também a gente entende também a parte, por exemplo, que você citou também que não seria legal ter todo mundo igual, até de pensamento. Aí eu gosto de falar até da diversidade cognitiva, né? Sim. Que é importante ter ideias diferentes, né? Então eu creio então que a liderança inclusiva é ouvir, pelo menos, né, as ideias, as sugestões, como você tem feito aí. Porque se eu escolher pessoas iguais a mim, eu já sei qual vai ser. Muito provavelmente eu já sei. E essa é a diferença da diversidade e da inclusão. Porque hoje o tema diversidade e inclusão ele é muito em pauta. Muito porque está na moda, né? Então as empresas fazem muitas coisas erradas, simplesmente colocam no logotipo da empresa em meses de campanha que estão fazendo alguma campanha e aí fica só na campanha, fica só no marketing. Então, a diversidade é quando eu te convido para uma festa. A inclusão é quando eu te chamo para dançar nessa festa. Então, muitas empresas falam assim, mas aqui na minha empresa eu tenho diversidade de pessoas. Olha só, eu tenho homens, eu tenho mulheres, eu tenho brancos, eu tenho negros. Ok, mas quantas dessas pessoas diversas estão em cargos de liderança? Ou seja, quantas foram incluídas? Quantas podem votar? Quantas delas participam de um conselho? Porque se a gente não oportunizar, e isso tem que ser forçado mesmo, porque naturalmente não vai. Recentemente eu participo de muitos eventos da BRH, né? Já dei muitas palestras na BRH, e eu estive num evento de diversidade e inclusão da BRH do Rio de Janeiro, agora esse ano. E aí o que aconteceu lá, né? Tinha uma palestrante junto comigo, e a gente estava para entrar no palco para fazer a palestra, e aí eu falei assim para ela, poxa vida, por que a gente tem que dar uma palestra sobre diversidade e inclusão? Porque para a gente é muito óbvio, né? Mas tem que ser falado, né? Eu falei, por quanto tempo a gente ainda vai ter que trazer essa pauta? Ela me disse, mais de 150 anos. Aí ela falou com tanta propriedade, eu falei assim, nossa. Ela falou, não, Denis, eu estou te falando um estudo real que foi realizado, que no ritmo que a gente caminha, se não melhorar e nem piorar, em 150 anos a gente vai ter um pouco mais de diversidade e inclusão nas empresas e no mundo como um todo, né? Eu falei, poxa, então... então a gente tem que caminhar muito, porque são temas óbvios. Mas é o que eu sempre digo, mesmo sendo óbvio, a gente tem que forçar. Vou te dar um outro exemplo prático. E aí, voltando ao papel da liderança, aí um recadinho aqui para esta câmera, para quem está nos acompanhando. Liderança não é só no papel, a gente tem que praticar. Então você que é gestor de RH, você que é líder, saia do papel, pratique a liderança inclusiva. E de que forma eu posso fazer isso? Seja um aliado. Eu, quando estava atuando na Unigran Rio, eu precisava contratar um advogado. E aí eu abri o processo seletivo e tinham 2 candidatos. Aí, um determinado dia, era o momento da entrevista final, né? Já tinha feito as triagens e tal. Entrou a primeira candidata, uma pessoa extremamente competente, mulher, negra, lésbica e periférica. Olha quantos marcadores de diversidade uma única pessoa tem. Porque eu sempre digo a seguinte frase, Cláudio, toda vez que eu estou palestrando eu falo assim, eu sou uma pessoa que tem desafios por ser gay, mas eu tenho um privilégio por ser branco. Porque se eu fosse um homem negro e gay, eu teria mais desafios do que eu tive na minha vida.
Então, eu tenho privilégio por ser branco, né? E a gente precisa dizer isso. E essa mulher, quantos marcadores? Ela é mulher, ela é negra, ela é lésbica e ela é periférica. E eu queria contratar ela naquele momento, mas tinha um outro candidato. E eu falei assim, você espera um pouquinho na minha sala que eu vou no RH e já volto. Ela ficou olhando para minha cara sem entender nada, né? E essa é uma outra característica que eu trabalho muito na mentoria com líderes, que é a intuição. E depois eu vou falar um pouquinho sobre a intuição, que não tem nada de misticismo, não. Mas fui no RH e falei assim, escuta, cadê o outro candidato? Aí a pessoa do RH falou assim, Denis, ele ainda não chegou e a gente não consegue contato telefônico. Eu falei, tá, mas como é que é essa pessoa? Vocês entrevistaram? É homem, é mulher? Ah, é um homem branco. Eu falei, então tá bom, a hora que vocês conseguirem contato, fala para ele que a vaga já foi preenchida. Você não vai entrevistar? Eu falei, não, já estou fechando a vaga. Voltei para essa moça, falei, você está contratada. E ela começou a chorar, porque ela não tinha essa expectativa naquele momento. E aí eu falei para ela o seguinte, falei, eu estou te priorizando porque eu sei que a vida não te priorizou. E com isso, não é para dizer, nossa, o Denis botou a capa do super-homem agora. Não é isso. Mas eu sou um aliado. Eu, enquanto líder, eu tenho que ser um aliado. Eu poderia ter entrevistado outro candidato, mas o outro candidato, naturalmente, pela nossa história, a história do Brasil, esse candidato vai arrumar emprego rapidamente. Agora, essa moça, quantas portas na cara ela teria? E esse é o papel do líder inclusive. É aquela pessoa que está atenta a esses detalhes. E aí, voltando ao gancho anterior que eu falei de intuição, a intuição, quando a gente fala a palavra intuição, parece algo místico, né? Que agora eu vou jogar búzios aqui, e não é nada disso. A intuição é uma característica natural de todo ser humano e que o líder precisa ter isso aguçado. Muitas vezes, os líderes se perdem porque, intuitivamente, ele sabe como ele tem que conduzir alguma situação. Porque a liderança ela pode ser treinada, mas todo líder já nasce com um DNA de liderança. Isso é super normal. Só que muitas vezes a gente oprime aquilo. Então você tem o primeiro impulso de querer, ou seja, esse primeiro impulso é a sua intuição de, não, eu sei como é que faz, eu vou por esse caminho. Mas aí vem uma série de medos e estigmas do mercado, da sociedade, das empresas, das experiências passadas, e esse medo começa a reprimir essa intuição, que muitas vezes seria certeira, mas não, eu li um livro, eu vi um curso, o meu antigo chefe, e aí você começa a povoar a sua cabeça com uma série de travas e você acaba se limitando. Então, intuição não é místico, não, mas é seguir. É por isso que na psicologia, muitas vezes quando você faz algum teste, seja o famoso DISC ou qualquer outro teste de avaliação, os psicólogos sempre recomendam, é por isso que ele tem um tempo determinado também, que não é para você pensar muito, não. É para você ver lá e colocar a primeira resposta que você entende que seja a mais assertiva. Porque a nossa mente acaba nos enganando, né? Você olha, aí você quer tentar achar o motivo. Não, mas tem uma pegadinha aí, eu quero entender essa pegadinha. E aí você pode até... Porque esses testes avaliativos, eles não têm certo ou errado. Né? Quando você está falando de personalidade, de alguma característica, ele está mostrando... E não tem certo ou errado. Ele está mostrando como é a sua forma de agir, de conduzir situações. Poxa, você citou uma coisa aí, Denis, quando você, dessa candidata que você deu a oportunidade, eu estava aqui refletindo aqui, né? Aliás, você está falando, eu estou aqui sempre em reflexão, porque está muito incrível mesmo. E a gente sabe que quando você tem um ambiente em que ele valoriza
verdadeiramente essa questão aí da diversidade, é provado nos estudos que, de uma certa maneira, a pessoa que está ali, ela se sente respeitada, valorizada, a produtividade aumenta e os lucros aumentam da empresa. E aí, quando você também citou que o outro candidato não estava lá no combinado, por si só ele já foi eliminado. Porque de repente faltou com aquele comprometimento de estar ali. Mas ela não estava lá. Então você teve toda essa reflexão e de que você aprovou a candidata. E eu tenho certeza que quando isso acontece, a pessoa ela procura fazer uma entrega maior e melhor. Quando ela se sente ali bem no ambiente. Poxa, isso é incrível. Denis, o papo tá bom, mas eu preciso passar aqui um recadinho, tá certo? Claro. Pessoal, deixa eu anunciar nossos patrocinadores. A Zuc Saúde Ocupacional, assessoria completa e especializada em SST, Segurança e Saúde do Trabalho, que aliás é referência e conta com atendimento nacional. O Centro Universitário ENIAC, que é tradição e referência em Guarulhos. E a Remunerar Consultoria, especializada em remuneração estratégica, também com atendimento nacional. Durante o programa, fica aparecendo os QR Codes aqui dos patrocinadores. Entre e conheça aí os nossos apoiadores e patrocinadores, tá certo? Pessoal, vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. E ter a sua liberdade limitada. Oportunidades. Os sonhos ficarem cada vez mais distantes. E a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Centro Universitário ENIAC, há 40 anos formando alunos com uma estrutura ampla, principalmente na área de tecnologia e saúde, com muitos cursos presenciais, híbridos e EAD. Então não tem desculpa para você buscar aquela formação que você precisa e diz não ter tempo. São 44 cursos de graduação, 11 cursos tecnólogos e 60 cursos de pós-graduação, tanto na área de saúde e esportes, informática e TI, Direito, Gestão e Negócios, Engenharia e Arquitetura, Engenharia e Indústria e Educação e Licenciatura. E olha que legal, tem vestibular todos os meses, você pode usar a nota do Enem e tem uma condição especial, tem o Seguro Enem. Mesmo antes de sair a nota do Enem, você assegura e ganha 50% de desconto nas mensalidades. Se você se interessou, é só ligar, se informar que eles vão explicar direitinho para você. Se interessou, entre nas redes sociais, venha conhecer ou mande um WhatsApp. Olha só, o Centro Universitário ENIAC está entre as melhores colocações do MEC. Venha fazer a diferença, faça ENIAC. Se você tem uma empresa, você precisa da Zuc e eu vou te explicar. A Zuc oferece ao RH da sua empresa assessoria completa em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho, todos os tipos de exames ocupacionais, mão de obra técnica especializada, além de cursos e palestras. A Zuc também é pioneira e especialista no e-social, para que o seu negócio sempre esteja em conformidade com as obrigações legais. Com o uso de tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias, além do sistema SOC. Sua empresa tem acesso em tempo real a estatísticas e análises sobre a saúde dos colaboradores. E você que tem uma empresa sabe como é importante estar em dia com as informações que você presta para o governo, não é mesmo? A Zuc tem mais de 600 empresas atendidas, clínicas cadastradas e ambulatório próprio próximo à Avenida Paulista, ao lado do metrô Paraíso. Ligue e conheça mais sobre a Zuc Saúde Ocupacional. São mais de 25 anos de experiência. É a assessoria que você precisa para a saúde da sua empresa. TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV.
Olá, estamos de volta. Hoje o nosso bate-papo é sobre liderança inclusiva. E estamos aqui com o amigo Denis Lopes. Ele é presidente do Saber Aprendizes e fundador do Desenvolvendo Líderes e autor aí de livros aí. E o bate-papo aqui está incrível, pessoal. Denis, dentro disso tudo que a gente vem conversando aqui sobre liderança inclusiva, existem desafios para um líder no dia a dia? Existem muitos desafios, né? O mundo corporativo, as empresas como um todo, elas ainda são muito resistentes aos programas de diversidade e inclusão. Então, tem que ter uma vontade, primeiramente, dessa liderança em querer que isso aconteça. E existem muitos riscos nisso tudo, né? O que eu percebo nesses últimos anos? Muitas empresas aproveitam este momento, né, de campanhas, que a gente chama de meses de campanha, para tratar de temas que não acontecem na prática dentro da empresa. Então, por exemplo, a luta antirracismo. Então vai lá no mês e coloca no logo da empresa a mãozinha lá de que é a favor. Aí tem o mês do orgulho gay, aí a pessoa vai, pinta do arco-íris o logotipo. Beleza. O que na prática essa empresa está fazendo? Então, como eu dou muita consultoria e falo muito, né, muitas palestras sobre o tema, a primeira coisa que eu digo, que a empresa precisa ter, ela primeiro precisa criar, primeiro ela tem que ter esse propósito, né? Eu quero fazer. E isso começa pela alta liderança. Não adianta o RH, claro que o RH é o grande apoiador de tudo isso, é a pessoa que está lá à frente investindo e fazendo, mas não basta ser apenas uma vontade do RH. Se a liderança não comprar a ideia e participar genuinamente desse movimento, as coisas não funcionam. Eu já tive experiências muito incríveis de empresas que eu fui palestrar, ou fui dar treinamento, mentoria, e o CEO da empresa estava junto, participando, sentado, ouvindo, porque ele falava assim: Denis, eu preciso aprender também. Eu preciso desse letramento, eu quero fazer certo. E eu acho que isso é um grande passo da empresa, dos gestores que chegam e dizem assim: olha, a gente ainda não tem programas de diversidade e inclusão e a gente não sabe como começar. Então, a primeira sugestão que eu dou, crie um grupo de afinidades, né? Deixe as pessoas se candidatar para poder começar a discutir, tratar desse tema. Não precisa fazer tudo de uma vez. É o mesmo quando a gente fala do ISD, né? O ISD, que também está muito em alta agora, e a gente fala muito, mas o ISD tem 3 pilares muito robustos, né? Que a gente está falando de governança, a gente está falando de transparência e sustentabilidade. Tem empresas que às vezes não vão dar conta de tudo. Poxa, mas será que eu posso escolher um desses pilares para começar a trabalhar? A gente fala muito, o que mais tem saído também na mídia ultimamente é a crítica à geração Z, que os jovens de hoje não querem saber de nada, eles não querem trabalhar, não querem estudar. E eu acho que não é bem isso, né? Assim, na verdade, eles não querem vivenciar muitas agressões, microagressões, que nós vivenciamos na nossa geração, né? É claro que também não dá para ser radical e dizer que não vou passar por isso, mas eu acho que precisa encontrar um meio termo, porque a força de trabalho do nosso mundo, né, nos próximos 20, 30 anos, é com essa geração agora. Então eu não posso simplesmente dizer, olha, também não quero você. Né? Eu preciso entender qual é a expectativa dessa geração, quais são as demandas, e chamar eles para a conversa e dizer, olha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. É entender a expectativa, né? E voltando para essa questão de desafios do líder, então eu acho que o grande desafio é vencer essas barreiras, porque a sociedade é muito complexa ainda em termos de inclusão,
E o ambiente corporativo, imagina, as pessoas ficam 8 horas por dia no ambiente de trabalho. Se você não tiver um ambiente inclusivo, o que essa pessoa vai fazer da vida? Então, primeiro, crie um grupo de afinidades, comece a discutir, olha, Denis, tem empresas que separam esses grupos por mulheres, étnico-racial, LGBT, pessoas com deficiência. Às vezes você não vai dar conta de todos, né? Mas, olha, eu vou começar a falar, vamos ver como é que está a qualidade de trabalho, de condições de trabalho e de inclusão das mulheres que tem na nossa empresa. Será que a gente está bem equilibrado em termos de cargos de liderança? Né? O Brasil é composto por 56% de mulheres. Só que quando a gente olha dentro das organizações, eu não tenho 56% de cargos de liderança ocupados por mulheres. Né? A gente tem uma população também com mais de 50% composta por negros. Esses negros também não estão na liderança. Então, onde estão essas pessoas? Quando você falou de produtividade, né, que a diversidade e a inclusão gera mais produtividade, mas ela gera algo mais importante ainda do que isso, que é a inovação. Verdade. Quanto mais diversa e inclusiva for essa organização, mais inovadora ela vai ser, porque ela tem cabeças que pensam muito diferente. E essa diversidade de pensamentos, ela também ajuda no crescimento da empresa. Então, ajuda consequentemente na produtividade, mas também na inovação. Então, são muitos desafios que existem, mas eu acho que o maior desafio é ultrapassar essa barreira do querer. Quero fazer, quero começar um programa, preciso olhar para isso. Isso não é algo optativo hoje em dia. Eu quero ou não quero falar sobre inclusão na minha empresa. Não, eu sou obrigado a falar, eu tenho que falar sobre isso. Exatamente isso. E você tinha citado aí que não é só a responsabilidade do RH, né? Na verdade, ela tem que estar enraizada na cultura da empresa, né, Denis? Exatamente. O RH é um grande patrocinador disso. Exato. Mas sozinho não vai dar conta. Porque eu já participei também de muitos eventos em que você estava trazendo essa pauta super importante e aí você viu o time do RH lá todo empenhado e envolto naquele tema, mas cadê a liderança? Então, enquanto a liderança não colocar esse tema como uma pauta de trabalho, como um tema real, as coisas não funcionam. Não funciona porque, assim, é o que você estava falando desse. A gente entra na empresa lá, tem um quadro lá, né? Aqui pratica... Missão, visão e valores. Só que quais são esses valores? E no dia a dia isso não acontece, né? E um cuidado que as empresas precisam ter é com as microagressões. Que isso é muito silencioso. Eu também sou um estudioso de estresse e burnout, né? Tenho uma especialização internacional em gerenciamento de estresse e burnout. Como eu te falei, eu sou uma caixinha de surpresa, né? Conhecimento incrível. A gente vai soltando as coisinhas aí aos poucos. Sim, sim. E essa questão do burnout, existem pesquisas, inclusive feito pelo ISMA, né? Que é um dos maiores institutos, fica aqui no Brasil, né, em Porto Alegre, mas é um dos maiores institutos de gerenciamento de estresse e burnout. E o público que é atravessado por uma camada aí de diversidade, negros, mulheres, pessoas LGBT, tem uma tendência dobrada em desenvolver burnout. Porque todos os dias sofrem microagressões. Denis, mas o que é uma microagressão e como é que eu faço para mitigar essas microagressões? As microagressões são aquelas piadinhas, entre aspas, inofensivas, e que elas vão contaminando o ambiente corporativo. Então, eu sempre gosto de usar o seguinte exemplo, né? Você imagina que eu passo do seu lado e piso no seu pé. E aí eu olho para você e falo assim, Cláudio, foi sem querer.
E muito provavelmente foi sem querer. Raramente alguém vai pisar no pé do outro para machucar. Só que eu vou te fazer uma pergunta. Quando eu piso no seu pé, dói? Dói. Eu não tenho que pedir desculpas? Sim. Mas foi sem querer. Então as pessoas ficam muito por trás dessa desculpa. Olha, eu, por exemplo, te ofendi por ser mulher, por ser negro, por ser gay, mas olha, foi sem querer. Então eu não preciso te pedir desculpas. Não, você precisa pedir desculpas, porque ofendeu. É a mesma coisa do pisão de pé. Olha, realmente, Cláudia, eu pisei sem querer, por isso que eu tenho que te pedir desculpas. E isso é muito difícil. É porque as pessoas, isso está no DNA do ser humano, né? É muito difícil a pessoa admitir, porque é muito chato você falar assim, somos racistas. Todo mundo vai dizer, mas eu não sou racista. Eu tenho até amigos pretos. Essa já é uma fala racista. Olha, Denis, eu não tenho nada contra gay, eu tenho até vários amigos que são gays. Essa é uma fala preconceituosa. Né? Outro dia, participando de um outro podcast, né, a apresentadora ela falou que trabalhou numa empresa que era majoritariamente composta por homens, e aí o chefe dela, para elogiar ela, falava assim, nossa, você trabalha tão bem que às vezes até esqueço que você é mulher. Ela falou, isso era para eu me sentir valorizada, elogiada. Né? Então, são microagressões. Todos os dias a pessoa vai lá e fala assim, mas foi sem querer, era apenas uma piadinha. Né? E essas piadas inocentes, essas brincadeiras, sabe, esse racismo recreativo, isso destrói com as pessoas. Então, essas microagressões, elas precisam ser mitigadas. O RH tem que ser atuante nisso. O código de ética, esses canais de conduta, eles precisam ser atuantes. Porque isso tem acontecido com muita frequência. Muitas pessoas têm sido afastadas dos postos de trabalho por conta de burnout e muitas vezes por sofrerem microagressões. Porque o burnout não aparece do dia para a noite. Né? Ele é algo silencioso que dia a dia vai aumentando e o público atravessado por essas camadas de diversidade são mais propensos a crises de burnout. Porque você imagina, além de ter que lidar com toda a situação que o trabalho exige no mundo atual, então qualquer pessoa, mesmo um homem branco, hétero, teria essa dificuldade. Agora você imagina uma pessoa que, além de tudo isso, tem que conviver com essas microagressões diárias. Isso aí se torna um ambiente muito... tóxico. Como que se fala? Tóxico, né? E tem que ser trabalhado isso daí. Deixa eu passar aqui mais um recadinho aqui rapidinho, tá bom, Denis? Claro. Quer ter a sua empresa, a sua marca no programa Gestão em Pauta com Cláudio Luve, com audiência e destaque nacional? Entre em contato através do WhatsApp 11 940 805 486 ou por e-mail gestãoempauta23@gmail.com e solicite mais informações. Denis, uma pena assim, mas o programa está aí para os minutos finais, né? Mas assim, eu gostaria nesse finalzinho aí que você fizesse uma reflexão desse assunto, né? Ou uma dica, alguma contribuição, e aí você também reforce suas redes sociais para quem quiser conversar com você, tirar dúvidas, né? E eu gostaria muito, Denis, que numa outra oportunidade você voltasse aqui. Claro. Porque você tem conhecimento incrível, uma experiência assim, sabe, magnífica. E o seu conhecimento vai ajudar muito a nossa audiência. Né? Então, por favor, fique à vontade então, para deixar suas considerações finais. Só me chamar que eu volto, Cláudio. Bom, antes de mais nada, queria agradecer a Rede Alto Tietê, né, pela oportunidade, a você, Cláudio, pelo convite, né, e nada melhor do que começar o ano assim, falando sobre gestão, falando sobre temas que são extremamente relevantes para toda a nossa sociedade, né? E o que eu posso deixar de dica
meio que um resumo de tudo que eu já falei, né? Sobre o autoconhecimento que esses gestores, os líderes, precisam ter e o olhar sobre o próximo, sobre os seus colaboradores. Lembrar que a liderança ela é sempre composta por momentos que são transitórios. E que a pessoa pode se reinventar diversas vezes, mas ela não pode ser apegada a esse cargo. Eu digo sempre que, desde que a gente nasce, a gente é composto por uma série de nomenclaturas. Então, quando a gente nasce, a gente é filho de alguém, neto, sobrinho. Depois a gente pode ter irmãos, né? Então eu sou irmão de alguém, depois eu posso me tornar marido, esposa, pai, eu posso ser professor, eu posso ser doutor, eu posso ser médico, eu posso ser líder. Mas no final do dia é apenas um ser humano que está ali. Então essa questão da vaidade com o cargo, ela precisa ser trabalhada, né? Porque eu, durante a minha carreira, eu fui de vendedor de vela na porta do cemitério a reitor de universidade, fui diretor de uma multinacional, hoje eu sou presidente de um instituto de aprendizagem, e em todas essas passagens eu nunca fui apegado àquela titulação. Eu sempre me considerei uma pessoa, um ser humano, que tem alegrias, tristezas, desafios e oportunidades. E sempre me permiti viver tudo isso. Então, o que eu posso dizer para todos os líderes que estão nos assistindo é que tirem um pouco esse peso do cargo, não da responsabilidade. A gente tem que ter responsabilidade, mas tirar o peso. Parece que esse título gera um peso, e na verdade ele não tem que ser um peso. Ele tem que ser uma oportunidade em desenvolver outras pessoas, de ajudar no crescimento dessas pessoas. Porque qual é o legado que você quer deixar? Então, olha esse meu exemplo de hoje, né? Assim, não que eu queira me colocar como exemplo, mas eu estou aqui num podcast contando passagens de pessoas que durante a minha trajetória foram meus liderados e hoje assumem cargos de liderança, e que são exemplos, e que eu tenho orgulho dessas pessoas, e eu falo, poxa, esse é o meu legado enquanto líder. Eu sei que tem pessoas que aprenderam um pouquinho comigo, e não aprenderam técnicas, porque técnica você faz um curso, você aprende, mas eu preciso deixar um legado positivo, saber que pessoas foram valorizadas por meio da minha gestão. Então eu acho que esse é o recado que eu posso deixar. Maravilha. Reforce as suas redes sociais, como o pessoal pode estar te encontrando. Fique à vontade. Bom, nas minhas redes sociais eu estou como Denis Lopes Liderança. Vocês podem achar meus livros lá também e podem me acionar para a gente continuar esse papo futuramente. Poxa, muito bacana. Começando aqui o ano com chave de ouro aqui com a sua presença aqui no programa. Uma grande honra e tenho certeza que você contribuiu com a nossa audiência. Eu até peço aí quem está assistindo agora que compartilhe, né, esse link aqui para mais pessoas, porque conhecimento sempre é bem-vindo, experiências sempre são bem-vindas. Eu tenho certeza que vai fazer o bem aí para as pessoas, né? Novamente, gratidão, viu, Denis? E você vai voltar aqui de novo, hein? Voltarei, obrigado. Maravilha. Quero novamente agradecer a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e os nossos patrocinadores, a ZUC Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunerar Consultoria. Pessoal, eu estou nas redes sociais, no LinkedIn Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve 16. E eu aguardo vocês na próxima quarta-feira às 15 horas, aqui no canal do YouTube Pode na Rede. Pessoal, tchau, tchau!